Boa tarde. É sempre uma alegria estar aqui. Sejam bem-vindos a essa casa do caminho, essa casa de amor, essa casa que tanto nos orienta, que nos inspira, que nos auxilia com tudo aquilo que ela nos oferece. Então vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a esses espíritos bondosos que aqui comparecem para dirigir os trabalhos desta tarde, para atender a cada um de nós com as suas energias salutares e benfazejas através do passe espiritual que já está sendo feito, conhecendo as necessidades de cada um e o que cada um precisa para se fortalecer fisicamente através dessas energias. Agradecendo ao Pai por ter nos enviado nosso amigo, nosso mestre, nosso irmão de todas as horas, Jesus, que nos orienta com seu Evangelho. E assim, então, sincronizados com toda essa paz, essa harmonia, pedimos então que esta tarde seja de muito aprendizado e que saiamos daqui muito melhores do que quando aqui adentramos. E que assim seja. Hoje nós vamos falar monologamente, mas vocês vão estar participando e colaborando mentalmente comigo sobre a caridade e o amor ao próximo. E aí, os livros base para essa conversa é Leis Morais da Vida, por Joana de Ângeles, pelo médium Divaldo Pereira Franco, e, claro, o Evangelho segundo o Espiritismo, e eu vou introduzir o tema lendo no capítulo 15, que é o capítulo Fora da Caridade não há salvação, o seguinte texto: o maior mandamento. Mas os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, veio-lhe fazer esta pergunta para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amareis o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. Eis aí o maior e o primeiro mandamento. Eis o segundo, que é semelhante a este: Amareis o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses dois mandamentos. Esse texto está no Evangelho de Mateus. E aí os espíritos, quando Kardec codifica a doutrina espírita, os espíritos comentam essa passagem do Evangelho e dizem assim: caridade e humildade, tal é, pois, o único caminho da salvação. Egoísmo e orgulho, tal o da perdição. Este princípio está formulado em termos precisos nestas palavras: Amareis a Deus de toda a vossa alma e ao próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nestes dois mandamentos. E para que não haja mais equívoco sobre a interpretação do amor de Deus e do próximo, ajunta: e eis o segundo mandamento, que é semelhante ao primeiro, quer dizer que não se pode verdadeiramente amar a Deus, portanto, tudo que se faz contra o próximo se faz contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima: fora da caridade não há salvação. Então, isso quer dizer que nós precisamos, é como uma obrigação. Claro que Deus nos deu o livre-arbítrio e nós vamos praticar a caridade se nós quisermos. Mas o Evangelho e todos os textos que nós estudamos da doutrina dos Espíritos nos orientam que
a caridade é o caminho para sofrermos menos. Porque nós vamos, com a prática da caridade, nós vamos desenvolver e buscar o que há de melhor dentro de nós. E aí, claro, para a gente ter a Cíntia do jeito que a Cíntia fala, a gente sabe que ela é o quê? Que é o dia dela hoje? Uma professora. Ela é todo jeito de professora, né? Eu não sou professora, mas gosto das coisas muito bem explicadinhas. Então, quando a gente vai buscar no dicionário caridade, é o ato pelo qual se beneficia o próximo. É o ato que conduz ao amor a Deus e ao semelhante. Ou qualquer disposição favorável em relação a alguém que se encontra numa situação de inferioridade. E essa inferioridade, ela pode ser interpretada de várias formas. Pode ser uma inferioridade financeira, pode ser uma inferioridade física, pode ser uma inferioridade social, pode ser uma inferioridade moral, né? Então, a inferioridade financeira, social, é fácil praticar a caridade. A gente tira e doa roupas, doa alimento, mas a caridade moral, a gente tem que sair da nossa zona de conforto, a gente tem que sair do nosso mundinho e se doar ao outro em exemplos, assim como Jesus nos ensinou, e com o nosso exemplo a gente compreende as dificuldades morais do outro e o outro se beneficia com os nossos exemplos e também progride. E essa inferioridade moral, como é que a gente busca dentro de nós a maneira da prática da caridade para a inferioridade moral dos outros? E a nossa também, porque se nós estamos habitando esse planeta de expiação e provas, nós também somos aprendizes, somos carentes ainda de muita situação inferior que a gente precisa tirar dentro de nós, principalmente o orgulho e o egoísmo, assim como está no Evangelho. Então, a gente vai melhorar esse orbe em que a gente está inserido com a prática da caridade. E essa inferioridade moral a gente tem que ter para com os outros compaixão, benevolência e piedade. E quando Jesus, então, quando os Espíritos, quando eles falam e nos ensinam que fora da caridade não há salvação, mas que salvação é essa? Como que isso funciona? Vai ser uma boia no naufrágio? Sim, mas no naufrágio do mau uso do nosso livre-arbítrio. E aí nós vamos, com essa evolução moral, com a prática da caridade, do amor incondicionalmente, a gente vai adquirindo todas aquelas virtudes que Jesus fala no seu Evangelho, que é essa benevolência, essa piedade, a misericórdia, o entender que o outro passa por dificuldades e por isso que talvez ele tenha uma cara ranzinza, que ele nos trate de forma áspera na loja onde a gente vai. Eu tinha uma professora, eu já contei aqui essa história, que eu amava isso lá nos primórdios, já muito tempo atrás, né, gente? Lá no ensino fundamental, eu adorava a matéria dela, mas eu não gostava dela, porque ela nunca sorria, ela era sempre muito dura com a gente, já via que a gente era muito bagunceiro, até podia ser. E anos depois, quando eu já tinha saído da escola, eu fui descobrir que ela tinha um filho com necessidades especiais numa época que não tem escola como hoje, numa época em que isso era muito descriminalizado, né? Sofriam bullying. Então, ela era uma pessoa triste, uma pessoa que não tinha amparo da sociedade para respeitar o filho com necessidades especiais que ela tinha. Talvez se nós soubéssemos disso, a gente seria muito mais solidário nessa dor e talvez ela fosse, isso seria a nossa caridade para com ela.
E aí, quando a gente vai praticando isso sempre, e a gente precisa olhar para o outro com esse olhar caridoso, como está na leitura do Evangelho, e fazendo para ele aquilo que gostaríamos que nos fizessem, a todo momento. Porque se eu faço só de vez em quando e faço isso com interesses, eu vou tratar com simpatia essa pessoa, porque um dia ela me dá um desconto na loja dela. Quando a gente usa de parcialidade, essa caridade não conta. Ela não conta para a aquisição de virtude. Ela não conta para a nossa melhoria moral, porque ela foi realizada segundo os interesses. Então, a gente precisa que ela saia de dentro de nós com espontaneidade, automática. E para que ela seja automática, a gente tem que treinar. E eu lembro quando eu comecei a aprender a nadar, e não sei nadar ainda, a gente tinha que fazer a virada na borda da piscina. Quantas vezes entrou água no nariz, no ouvido, e engolia água, porque eu tinha que treinar, até quando chegasse lá na parada, a virada seria automática. E isso também é a prática da caridade e essas virtudes. Ela precisa ser automática. É tanto que a gente nem vai perceber que fez isso. Né? E aí, como diz a palestra, quem que é o nosso próximo? Quem é o nosso próximo? O nosso próximo é todo aquele que cruza o nosso caminho. E esse próximo, claro, quando ele está dentro das nossas 4 paredes, que vem pelos laços da consanguinidade, a gente tenta praticar, porque muitas vezes Deus coloca essas pessoas com quem a gente tem dificuldade no passado e a gente precisa se harmonizar nessa existência. Às vezes a gente tem mais dificuldade com um irmão do que o outro, ou mais facilidade com uma pessoa que não é da família, e aquela caridade dentro da nossa casa, ela é imprescindível. Desculpe. E aí a gente vai fazer isso automaticamente com todos que cruzam no nosso caminho. E aí, essa pessoa quem é? É o nosso colega de trabalho, é o nosso chefe, é o nosso vizinho, são os amigos do centro espírita, porque às vezes a gente acha que pelos laços da amizade a gente pode falar qualquer coisa para ele vai entender, ele é meu amigo. Não, às vezes a gente precisa fazer alguma advertência, mas a gente tem que falar isso com as palavras da caridade, querendo ver o bem do outro, ficando feliz quando o outro fica feliz. E aí eu vou trazer para vocês uma história para a gente ter uma ideia de que tanto o nosso próximo quanto a prática da caridade, ela pode vir de qualquer lugar e de qualquer forma, não apenas a esmola, como tem nesse capítulo do Evangelho, também um item sobre esmola. Lá no Evangelho tem uma passagem de Jesus, e Jesus estava querendo ensinar essa lição maior sobre a caridade, que é a parábola do samaritano. E por que isso, às vezes a gente ouve e não entende por quê? Porque, na verdade, naquela época, e Jesus utilizava os recursos da sociedade daquela época, e que para nós hoje parece estranho, porque a gente não conhece a história, e isso também consta lá na introdução do Evangelho, para quem nunca leu. Então, o povo da Samaria eram judeus que escolheram erguer um templo para as suas preces e não iam ao templo em Jerusalém. Então os judeus de Jerusalém olhavam com olhos tortos, olhos de julgamento, os judeus da Samaria, como se eles fossem pessoas malditas, pessoas ditas de pouca possibilidade de estarmos em companhia. Então a parábola é o seguinte: um vendedor
trilhava uma certa estrada quando deparou com ladrões, e esses ladrões, além de lhe roubarem os pertences e o cavalo, talvez, não me lembro se era esse animal, o agrediram muito e ele ficou jogado na estrada, todo machucado e sem nada dos seus pertences, nem o seu dinheiro, com as roupas em andrajos. Eis que passa então um levita. Quem era o levita? O levita era uma pessoa que trabalhava no templo auxiliando os sacerdotes, era um auxiliar de sacerdote, mas não fazia pregação. Ele passou adiante, olhou e não fez nada por aquela pessoa caída. Novamente, então agora passou um sacerdote que fez a mesma coisa. E por terceiro passou um samaritano. Esse samaritano recolheu essa pessoa, cuidou das suas feridas, o alimentou, deu água para beber, o levou até a estalagem, a hospedaria mais próxima, cuidou das suas feridas, teve que continuar a sua caminhada, deixou o dinheiro, que naquela época no Evangelho eles citam, deixou os denários, para que o dono da estalagem, o hoteleiro, continuasse cuidando e alimentando até que eles estivessem em condições de sair dali. E aí Jesus pergunta às pessoas que ele estava contando essa parábola: quem é o próximo e quem é que praticou a verdadeira caridade? E os discípulos, que também faziam parte dessas pessoas, que também não olhavam os samaritanos com bons olhos, foi o samaritano. Então, a caridade pode ser praticada de qualquer forma e ela pode vir de qualquer pessoa, contanto que a gente tenha dentro de nós os ensinamentos do Mestre querido. Ou seja, o que aquela pessoa que auxiliou aquele caído, o que ela pensou? Nossa, se eu tivesse caído, o que eu quereria agora? Que alguém me cuidasse, que alguém cuidasse das minhas feridas, me desse água. Então, a gente tem que sempre pensar em tudo que a gente vai fazer, e se nós pensarmos isso, que é esse ensinamento maior que o Evangelho nos dá, o mundo seria perfeito, porque eu não iria estacionar na frente da garagem do outro, eu ia apagar a luz quando eu saísse dos lugares para poupar energia, eu ia reciclar o lixo, eu ia poupar água, eu ia dar passagem para quem estivesse com pressa, eu ia dar a vez na fila. Por quê? Porque é isso que as pessoas todas querem que façam para conosco. Então, se a gente seguir esse mandamento, só faça ao outro aquilo que você gostaria que te fizessem, o mundo vai melhorar muito e logo, logo esse planeta de expiação e provas vai se transformar num mundo regenerado. Porque eu nunca mais vou fazer uma cara feia para ninguém, eu vou estar sempre sorrindo, eu vou estar sempre de bom humor, eu vou estar sempre fazendo prece para com todos, inclusive para os malfeitores, pedindo para que eles reconheçam. Eu tenho uma amiga que ela ensina assim: pode ser a pessoa o maior malfeitor, mas ele tem uma mãe e ele é o amor de alguém. E Jesus e Deus têm para com todos esse amor igualitário. Então nós não temos o direito de julgar, porque também nós somos imperfeitos. E aquele que erra vai ter na sua trajetória e na sua caminhada um momento de fazer melhor. Porque ninguém é condenado, e a doutrina espírita nos ensina isso, ninguém é condenado se cometer um erro a sofrer para sempre. Um dia o saber, a humildade, o orgulho e o egoísmo sendo colocado de lado vai fazer essa pessoa crescer e praticar o amor e a caridade. Claro que numa condição de sociedade, dependendo do delito ou do equívoco ou do erro ou, entre aspas, do crime, vai ter que passar pelas leis da sociedade. E por que servem as leis da sociedade? Porque nós não seguimos as leis de Deus.
Então, a gente precisou criar leis de sociedade para dizer que a gente não pode não pagar condomínio, que a gente não pode ultrapassar o sinal vermelho, né? Que a gente tem que pagar imposto, por menos que a gente goste disso, mas a gente precisa fazer para que a sociedade se sustente. Então, quando a gente fala mal da vida do outro, mas você soube o que fulano fez, não te contaram, já estou fazendo o mal. E existe uma passagem que diz assim, eu posso não falar mal da vida alheia, mas eu fiquei quieta, sentada no meu canto, achando que tudo vai cair do céu. Não, eu tenho que ser proativo, eu tenho que ajudar a essa espiritualidade que está trabalhando imensamente para que esse orbe e os nossos anjos da guarda nos intuindo, olha, não faz isso, faz assim que é melhor, respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, a gente tem que auxiliar e entrar em sintonia com esses espíritos benfeitores, que são os enviados de Jesus, os enviados do Criador, para que a gente catapulte, para que a gente empurre mais rápido esse orbe, que é o planeta Terra, para um mundo regenerado, onde o mal não vai existir em tanta frequência como ele existe hoje no planeta de expiação e provas. E isso depende de quem? Absolutamente só de nós, com a prática do amor e da caridade. E quanto mais o bem nós fizermos, mais poderosos, mais fortes nós seremos para o enfrentamento das nossas dores individuais. Porque nós temos. Então, se eu tenho um familiar que está doente, se eu tenho um filho que usa drogas, se eu tenho uma doença degenerativa ou uma doença cancerígena na família, né? Se eu tive uma falência financeira, uma separação conjugal, vai doer? Vai. Mas a prática nesse caminho do bem, da coragem, do ajudar o outro que está pior do que eu, vai me fazer mais inteiro. É como se eu fosse na academia, ou nos treinos de natação e um dia eu ganho uma medalha de ouro. Qual vai ser a minha medalha de ouro na vida? Não me desesperar, não cometer o suicídio diante dessas dores que a gente vê tanto hoje, né? Então, com a aquisição de todas essas virtudes, de todos esses ensinamentos magníficos que Jesus veio nos mostrar, e melhor ainda, ele veio nos mostrar, mas ele veio nos ensinar como? Exemplificando. Quando ele fala de humildade, ele nasceu numa manjedoura, andava descalço, dormia nas cavernas, assim como Paulo de Tarso. E eu quero deixar de dica para vocês, claro, além do Evangelho, eu quero deixar de dica esse livro. Esse livro conta, é um dos poucos romances de Chico Xavier, eu já estou lendo ele acho que pela segunda ou terceira vez, e estou lendo atualmente de uma forma como estudando, né, para usar esses ensinamentos nas palestras, talvez, nas aulas, nos grupos de estudo, porque Paulo, que era um grande perseguidor como Saulo, ele era um fariseu, um doutor da lei, e ele perseguia os cristãos, até que na entrada de Damasco, Jesus apareceu a ele, depois de ter já sido crucificado, e perguntou: Paulo, por que me persegues? E aquela energia, aquela luz, aquela imagem de Jesus foi um divisor de águas tão grande que ele simplesmente abandonou o homem velho, como ele fala nas suas epístolas, e se transformou e passou a ser o grande divulgador dos ensinamentos de Jesus, inclusive sendo criticado pelos apóstolos, porque ele ensinava e se preocupava em levar a mensagem de Jesus ao máximo de pessoas e fundava igrejas, não igrejas, templos físicos, mas fundava locais de reunião, preparava pessoas e deixava um evangelho escrito em peles de animais para que os ensinamentos de Jesus fossem
cada vez mais passados de uma pessoa para outra e cada vez mais as pessoas cultivassem a fé, o amor e tivessem a esperança de momentos melhores, conseguindo passar pelas suas dificuldades e pelas suas dores com menos revolta, compreendendo os desígnios de Deus, compreendendo todo o ensinamento que Jesus veio mostrar. E aí, Paulo, uma vez eu assisti um seminário que eles calcularam que distâncias Paulo percorreu a pé, de camelo, a cavalo, em navios, né? Quanto que ele percorreu? Ele teria dado a volta no globo terrestre sem carro, sem Uber, sem táxi, sem lotação, 1,5 vezes o diâmetro da Terra. E aí chegou um momento que Paulo começou a ficar muito cansado, envelhecido, alquebrado, porque ele também foi muito perseguido pelos próprios judeus que não toleravam que um fariseu e um doutor da lei agora pregasse os ensinamentos de Jesus. E aí ele, idoso, e ele não conseguia mais percorrer todas essas cidades e chegavam cartas dizendo: Paulo, eu preciso de você aqui, a igreja daqui está definhando, o povo daqui está fazendo isso, está fazendo aquilo. Aí Paulo ia lá, renovava os ensinamentos. Só que teve um momento que era muito mais chamados do que possibilidade de locomoção em chegar em todas essas cidades. Ele passou a escrever as epístolas, as cartas. E tem uma carta de Paulo que ele fala, eu até vou aqui ler para vocês, porque, claro, aqui ele fala sobre o amor, mas no Evangelho segundo o Espiritismo, a carta original, ele fala sobre o amor, né? Mas aqui ele fala assim, ó, só vou ler uma introdução para vocês lembrarem ainda quando eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se não tivesse a caridade, não seria senão como um bronze sonante e um símbolo retumbante, e quando eu tivesse o dom de profecia e penetrasse os mistérios, e aí ele diz, de nada serviria. Na carta aos Coríntios, eu sugiro também que leiam a carta original aos Coríntios, eu acho que é o capítulo 13, isso, da carta, e aí ele fala do amor e da caridade como a nossa salvação. E através dessas epístolas e dessas cartas, ele conseguiu levar mais longe ainda o ensinamento de Jesus. E esse livro conta isso. Conta desde quando ele perseguiu, a partir do momento que ele passou a ser perseguido, e ele é considerado o apóstolo dos gentios. Gentios eram aqueles que não eram judeus, né? E para finalizar, e a gente falando sobre a caridade e ao próximo, que é todos aqueles que cruzam o nosso caminho, lá no Evangelho também, nesse capítulo, diz assim: Jesus não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado, desde que coloca a caridade em primeiro lugar, e que ela implicitamente abrange as outras, como se a gente consegue ser caridoso, a gente consegue ser humilde, a gente consegue ser brando, a gente consegue ser doce, benevolente, indulgente e justo. E porque a caridade, principalmente, é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Então, a partir do momento que eu consigo praticar a caridade, eu deixo de me importar com o meu eu e eu olho para o próximo. Eu já estou tirando mais um grãozinho do egoísmo e do orgulho que existe em mim. E de grão em grão, a gente se torna melhor.
Então eu convido os médiuns para que se coloquem no salão, para que a gente possa realizar a nossa prece, sabendo que cada um de nós já foi atendido de acordo com aquilo que precisava quando entrou aqui nesta casa. Pai de infinito amor e de infinita bondade, te agradecemos a oportunidade da vida e da reencarnação. Agradecemos essa escola terrena e material que nos convida à prática do amor e da caridade. Que tenhamos sempre Jesus dentro dos nossos corações, semeando a paz e o amor. Que de braços dados com aqueles que conhecemos e também com aqueles que ainda passaremos a conhecer através da simpatia, do sorriso, possamos melhorar este mundo em que vivemos. Que possamos ter, com o ensinamento da tarde de hoje, o nosso pensamento mais equilibrado, agradecendo pelo sabiá que nos acorda às 4 da manhã, pelo dom da audição, pelas flores que enxergamos na calçada, que achamos que precisa ser cortada, mas lá brota uma flor às vezes de milímetros e nós conseguimos enxergar. Obrigada, então, por tudo aquilo que nos dá, inclusive as nossas dores e as nossas dificuldades, para que nos tornemos espíritas melhores, com todo esse conhecimento que essa casa nos oferece. Que possamos, nos momentos de dor, aqui recorrer para o Evangelho, a palestra, para o atendimento fraterno. E que cada vez mais esta casa receba luz, paz e harmonia. Que saiamos hoje daqui confiantes, serenos, de que Deus e Jesus, o nosso anjo da guarda, estão sempre conosco, e assim nós somos fortes. E na companhia de todos eles, nós seremos invencíveis na prática do amor e da caridade. Obrigada, então, Pai, por tudo isso que nós conseguimos hoje aqui, pelas energias físicas através do passe coletivo que nos harmoniza, e que esta casa continue a trazer luz e paz a todos aqueles que aqui entrarem. Muito obrigada, então, por tudo, e que assim seja. Que assim seja.